Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. E essa semana a gente está dando continuidade ao nosso estudo sobre descanso. E essa semana vamos falar sobre Venham a Mim, é o título dessa semana. E se você é a primeira vez que você está nos ouvindo, eu sou o Pitu e o João se apresentou. Nós não somos teólogos, nós somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e gostamos de estudar a Bíblia. E estudando junto, a gente achou que era interessante compartilhar com vocês o que estudamos. E a gente segue o estudo da Escola Sabatina, que são lições trimestrais. E a gente debate aqui, muitas vezes você vai perceber que a gente até não entende muita coisa e a gente traz para você os que a gente não entende, porque se a gente também não entende, vai ter mais gente que não vai entender. E a gente também tenta dar resposta e algum guia para vocês. E a gente aprende juntos, né? Esse que é o propósito. Exatamente. A gente fala e a gente aprende ao ensinar de alguma maneira. E a lição de hoje, Pitu, está falando, venham a mim, né? E esse a mim é Jesus, né? Então, se a gente estudou nas semanas passadas a raiz do problema da inquietação, né? A gente estudou o custo do descanso, que é o perdão. Agora, depois que o perdão vem, nós temos Jesus do nosso lado. Agora, é interessante lembrar que o estresse é algo que é real, e o estresse é a coisa principal que causa a falta de descanso. E a gente sabe, né, que tem vários fatores para o estresse, né? Tem fatores internos, tem fatores externos. Muitas vezes o estresse da nossa vida é causado por problemas externos. Por exemplo, a pandemia, ou uma doença no familiar, ou um acidente de carro, a perda de emprego. Muitas vezes o estresse é interno, ou seja, é uma necessidade que você tem de aprovação, é um perfeccionismo, mas a lição dessa semana, ela está trazendo a raiz da solução, que é Jesus, né? Então, na Bíblia, quando você olha, por exemplo, personagens como Abraão, como José, Daniel, geralmente a história deles começa com vários problemas externos. Você pega, por exemplo, Abraão, saiu da sua casa, foi morar no deserto, Deus prometendo a ele que ele ia ter filho, a mulher dele era estéril, quer dizer, um negócio que não faz sentido, né? E aí o que acontece? Quando finalmente ele tem o filho, finalmente a coisa começa a andar, aí começa a ter um problema interno, que é o problema o quê? De repente ele está confiando demais agora nele, que agora que ele tem o filho, ele está de repente idolatrando o filho. Eu não sei o que aconteceu, mas em algum momento Deus pede para Abraão sacrificar o filho, né? Para provar que ele confia em Deus mais. Então, quer dizer, passa a ser um estresse interno, né? Pega a história, por exemplo, de Daniel. Daniel, no começo da vida dele, é um estresse externo. Foi levado para a Babilônia, chegou lá, teve aquela questão do sonho, teve a questão da cova dos leões, tudo coisa externa a ele. Mas no final do livro dele, capítulo 7 para frente, ele começa a ter visões proféticas do tempo do fim, e a ponto que ele fica tão transtornado que Deus precisa mandar o anjo Gabriel para contar para eles o sonho. Então, a gente vai nesse esquema de estresses externos para interno. E o que acontece? Todo mundo, mesmo quem não é cristão, tem estresses externos e internos também, né? Então, a pergunta dessa semana, Pitu, é qual? Qual que é o seu estresse? Qual que é o fardo que eu e você estamos carregando? E o que isso nos afasta? O que isso nos previne de buscar essa solução em Jesus? João, essa daí acho que pode ser a pergunta milenar, né? Como é que a gente consegue livrar do estresse? Interessante. Se souber, nós vamos ficar ricos, né, Vitor? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar pelo menos hoje. E as histórias que você falou aí são exemplos bem interessantes, né? Eu queria acrescentar uma também de Moisés, que é considerado, né, um homem manso, um dos mais mansos que existiu para liderar o povo de Israel lá no deserto, e mesmo ele, né, tinha estresse e tinha uma época lá que, quando ele reencontrou o seu sogro, ele estava lidando com tanto problema do povo que ele ficava o dia inteiro só lá respondendo as inquietudes do povo. E o cara deu uma ideia muito grande para ele, falou: por que você não delega um pouco disso daí, né? Divide, assim. Então, tem certas coisas que a gente consegue fazer nós mesmos, mas, como você falou, o estresse interno ou externo, pode ser tão grande que a gente acaba podendo ficar perdido e não sabe o que fazer. E é aí que tem... Fala, João. E uma coisa que você achei interessante é que Moisés, chegou uma hora que ele não conseguiu fazer sozinho mais. Aí ele precisou pedir ajuda, pediu ajuda de outras pessoas, né? Mas o que a lição dessa semana está trazendo, que eu acho que é o verso que você vai trazer para nós, é que vai chegar um ponto da nossa existência, da minha, da sua, de qualquer um dos ouvintes, que o fardo ele é tão grande que a gente não consegue mais solucionar o problema.
como ser humano, né? Chega num ponto que a gente precisa de uma intervenção acima do poder humano, né? E o que fazer? Aí que tá, né? Na Bíblia tem uma resposta que é fantástica, que diz assim, em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ok, a gente pode ler isso daqui e falar, legal, ok, venham todos a mim que estão cansados e sobrecarregados, sou eu e eu os aliviarei. E agora? Mas vamos explicar um pouquinho esse versículo, que ele começa primeiro com um comando, né? Que ele fala, venham. E essa parte é do verbo ir, porque, por exemplo, posso convidar o João para vir aqui em casa, ei João, vamos fazer um churrasco, vem jantar, vamos assistir um jogo, e só que se o João não quiser, ele não vem. Ou se de repente achar um outro amigo que é mais legal, né? Vou para casa do outro. Ou opcional, né? opcional, né? Ou de repente, não, vou acampar, vou viajar. Depende de mim em eu aceitar esse convite e tomar essa ação de ir, porque o convite está ali. Venham. Mas se eu não faço nada, eu não vou a lugar nenhum. Então aí já quebra essa parte aí, porque Jesus está convidando. Venham. E ele não pode forçar eu a tomar essa decisão. Então, a primeira parte é, eu tenho que aceitar o convite para poder ir. Se aceitar o convite, a segunda parte não vai conseguir se cumprir, porque daí eu não vou aceitar nada, eu não vou estar lá. Então, eu acho que remete um pouco ao nosso estudo do trimestre passado sobre as alianças, né? Deus fez a parte dele, né? Agora ele está esperando que a gente faça a nossa. Mas aqui está sendo colocado de uma maneira diferente, né? Como um convite de uma pessoa, né? Então, a Bíblia, ela é cheia de doutrinas, cheia de coisas teológicas, mas a coisa se resume no quê, Pitu? Num convite de uma pessoa que está te chamando para você chegar perto dela, né? Exatamente. Agora, essa pessoa é o Criador do mundo, né, que morreu por você e por mim, né? Exatamente, e completando isso, porque ele é a única fonte da verdadeira paz. Por isso o convite, né? Poderia ter sido, de repente, Moisés falando, venham a mim, ou o apóstolo Paulo, ou algum discípulo falando, venham a mim, mas não teria o mesmo peso. Então, a primeira parte é o convite que Deus faz, Jesus faz, venham a mim, porque ele é a verdadeira fonte de paz para nos trazer esse alívio. E a segunda ordem é que ele fala, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. E vou confessar aqui que por um bom tempo eu não sabia o que era jugo. De repente, quando criança, a gente sabe o que é, mas depois acaba esquecendo e tive que olhar para ver o que era o jugo, né? Que é aquela parte de madeira que eles colocam em cima do boi, né? Para carregar. Google Pictures, né, Pito? Você botou lá no Google Pictures para ver a imagem, eu também fiz isso. Né? Então, porque jugo, o que é jugo? Jugo. Mas é isso, e o jugo não é só, tem significado de colocar no animal, mas ele também significa submissão. Tanto que dos romanos, né, às vezes, quando eles conquistavam certas nações, eles faziam passar debaixo de um jugo, que era tipo uma forca, que eles falam que daí era para humilhar ainda mais o povo conquistado, né? Eles tinham que passar debaixo do jugo. Só que o jugo não é uma madeira que você faz e de repente põe em cima do boi e tá tranquilo. Ela é uma pessoa que faz um jugo bem feito, ele vai tomar a medida e faz de acordo com o animal para que ele encaixe e não fique o animal não sofra tanto. Né? Porque já pensou, uma madeira já é pesado, e aqui o que a Bíblia fala, né? Que Jesus fala, né? Tomem sobre vocês o meu jugo, né? Que eu os aliviarei. E também não é a questão de que, ok, agora eu aceitei o convite, tô aqui o meu jugo e entrego para Deus. E pronto, acabou. Lembre-se, o jugo geralmente tinham 2 bois. Né? Então, isso é interessante, Pitu, porque a gente pode pensar, Deus então está querendo em Jesus que eu renuncie todas as minhas vontades, meus desejos, mas não é isso, né? Quando você falou a palavra submissão, eu pensei um pouco em, de repente, chamar isso de submissão, ou seja, nós estamos nos aliando a Jesus, quando tiramos o nosso jugo e colocamos o dele, para caminharmos com ele no trabalho que ele já está fazendo, né? Olha o que a lição diz aqui, Pitu. O jugo que Jesus coloca em nosso pescoço é para nos unir com ele, e ele se encaixa bem. Jesus se torna nosso parceiro no serviço e permanece unido a nós. Então, Pitu, o que acontece? É como se Jesus já está fazendo um trabalho espiritual na sua vida, na vida de outras pessoas, e ele está pedindo para você se juntar. Né? Tem uma historinha interessante também, né? De um velho fazendeiro que ele estava andando numa estradinha lá, meio estreita, verãozão, solzão batendo na cabeça, carregando um saco de batata bem pesado.
E ele está lá sofrendo, está carregando, e aí ele ouve, de repente está vindo uma carruagem, uma carroça, e é o seu vizinho. E aí ele deu uma animada e o vizinho foi bem gentil e ofereceu, ei, você está precisando de ajuda, né? Vem aí, eu te carrego. Aí ele foi e sentou atrás na carruagem e continuaram o caminho. Só que aí o amigo dele percebeu que o cara ainda estava carregando o saco de batata nas costas. Ele perguntou, mas por que você ainda está carregando o saco de batata nas costas, né? Por que você não põe ele na carruagem aí, na carroça? Ele falou, não, que você já foi tão gentil de dar uma carona para mim, de poder me ajudar aqui, que eu resolvi fazer a minha parte e continuar carregando o saco de batata. A gente sabe que essa história é fictícia, mas é para ilustrar justamente o que está falando aqui. Quando a gente entrega, a gente tem que entregar totalmente. E essa é a parte que a gente, pelo menos eu tenho dificuldade grande, e eu quero entregar, mas eu ainda quero ter um pouco de controle. É igual a esse, ok, Deus, me leve, mas eu continuo carregando a minha bagagem aqui. Essa é a minha parte, né? Que se eu soltar, não vai sair do jeito que eu quero, entendeu? Então... Você sabe que eu tenho uma experiência como pai que é bem interessante, porque meu filho tem 11 anos, minha filha tem 6. E quando você tem um filho pequeno, até ele entrar na idade escolar, você praticamente vê ele todos os dias, todos os momentos da sua vida. Ele não sai do seu olhar em nenhum momento. E eu lembro quando eu fui colocar meu filho, o Felipe, na escola, quando ele tinha 5, 6 anos, no jardim, me deu um desespero que eu falei, gente, pela primeira vez eu vou ficar 3 horas, 4 horas sem ver meu filho. Eu não sei o que vai acontecer com ele, não sei se ele vai, entendeu, tropeçar, bater a cabeça e morrer, se alguém vai bater nele. E daí começou a dar uma ansiedade, uma aflição, um estresse, porque eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Aí me veio aquele pensamento de Deus falando assim para mim, olha, ele primeiro é meu filho, depois é seu. Eu estou olhando e cuidando dele 24 horas por dia, ele não é seu filho, ele é meu. E eu comecei a toda noite, a partir disso aí, Pitu, antes de dormir, orar e entregar o meu fardo, a minha responsabilidade de ser pai para Deus. E eu comecei a falar, Deus, meu filho é emprestado de ti, eu estou fazendo o meu melhor, mas por favor, completa a educação, completa a proteção, a segurança. E eu vou te dizer uma coisa, Pitu, isso me deu tremenda paz, porque, cara, você ter um filho, você educar uma outra vida, é uma aposta. É como se estivesse num cassino. Você não sabe se vai dar certo. Você joga os seus pontos sobre a água, você não sabe. Eles vão ter que tomar decisões. Mas o fato de eu orar toda noite e entregar a cada noite a vida do meu filho nas mãos de Deus, porque Deus é o maior interessado na salvação dele. É o maior interessado que ele seja um adulto bem-sucedido. Isso me ajudou muito. É um exemplo bom para mim de como eu entreguei o fardo. Mas o que aconteceu? Jesus falou, olha, eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Então a gente botou o jugo junto, eu e Jesus. Ele já está fazendo um trabalho no Felipe e eu estou só ajudando. Isso me deu uma paz tremenda que não dá nem para explicar. Exatamente, João. E é o que fala aqui, né? Meu jugo é suave. Né? Essa palavra suave, ela vem do grego, que pode significar também bem ajustado, que eu estava falando, né? O cara que fazia o jugo certinho e bonitinho, um bom, ele fazia bem ajustado. E legal, o que a gente está aprendendo aqui, então, que Deus fez o convite e a gente tem que aceitar, e essa parte da aceitação implica que é uma escolha pessoal. Eu tenho que ir e eu tenho que me entregar, como eu te falei, né, João? Se eu te convidar, você vem, você tem que pegar e falar assim, não, eu vou ir, vou entrar na casa lá do Pitu. E depois a outra é do fardo, né, que a gente tem que ter a confiança de que ele vai realmente aliviar esse fardo, né? E isso não é fácil. E por último, vendo nos versículos aqui, é que a gente vai aprender com Deus. O que ele tá, né? Mas o que significa a gente? Porque o versículo falou aqui, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Mas como é que tudo isso vai acontecer? Né? O que representa? Então, se você lembrar, Jesus, ele tinha um fardo muito grande, que era o fardo de todos nós, né, antes de ir na cruz. E mesmo assim, ele conseguia ter uma relação, uma união com Deus de uma forma que ele ainda tinha uma certa paz. O fardo ainda estava lá, mas ele tinha paz porque ele estava com Deus. Né? E o que acontece hoje é que o pecado, ele separa a gente de Deus, então o pecado acaba tirando essa paz, que é praticamente, meu direito de ter essa paz se eu estou com Deus. Só que o pecado, como ele separa, ele afasta Deus, então aí o fardo fica mais pesado, e eu perco essa paz. E o estresse continua, né? Se a gente não consegue entregar.
E você vê, Pitu, o segredo de Jesus é o que você disse, ele estava unido com o Pai de uma maneira única, né? Então, se você vê, por exemplo, o que aconteceu em João 4, quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, e os discípulos foram para a cidade comprar comida, eles estavam provavelmente horas, se não dias, sem comer. Eles viram Jesus e eles falaram: mestre, a gente trouxe comida, come um pouco aqui que você vai morrer, você está cansado. E Jesus falou assim: olha, eu não estou cansado, eu estou feliz da vida aqui, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu tenho alimento aqui já que vocês não têm a menor ideia. Aí os discípulos falaram: mas você comeu alguma coisa de alguém? Você trouxe uma comida? Tal? E Jesus falou: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então essa é a energia vital que Jesus tinha, né? Ele era manso e humilde, mas ele era determinado em fazer a vontade do Pai. Então o que a gente pode aprender, não é, com Jesus sendo manso e humilde? Jesus era o que? Obviamente ele criou tudo e ele entendia a natureza humana e ele, com Deus e com o Espírito Santo, decidiu se sacrificar pelo mundo desde quando o mundo foi criado, né? Jesus era o cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Então ele sabia que ele tinha que falar: venha a mim, mas ele sabia que ele podia ser rejeitado e que ele seria rejeitado. Então, venha a mim é como Deus se torna vulnerável em Jesus. Como qualquer relacionamento, você pode ser rejeitado ou não. Mas Deus fez de um jeito que, para ele provar para o universo todo o amor dele, ele tinha que ser manso e humilde. Não tinha como ele ser autoritário e mandando falar: venha até a mim, senão eu te destruo. Não é? Porque, assim, era a expectativa dos discípulos, que Jesus ia fazer um reino terrestre, que ele ia ser o Messias que ia conquistar Roma. Então é importantíssimo que a gente aprenda que Jesus tinha paz, porque ele entendia, mais do que ninguém, a natureza das coisas. Aí você pode dizer para mim: ele entendia porque ele era Deus. Mas não. O ponto de tudo é o quê? Que ele virou um homem e ele provou que tanto eu, quanto você, como qualquer um de nós, se estivermos unidos com o Pai, a gente pode ter esse mesmo espírito, essa mesma noção, e temos que ser mansos e humildes, porque a gente vai fazer as coisas com as pessoas e as pessoas vão rejeitar. Agora o convite está aí: venha a mim e eu te darei descanso e paz. Então, eu acho que, para terminar, Pitu, eu acho que é bom a gente relembrar o que você falou ali, olha, que o pecado, ele rompe nosso relacionamento com Jesus. E é isso que tira a nossa paz. A paz perfeita, que dá o descanso perfeito, ela só vem quando o nosso coração e a nossa mente são um com a mente de Cristo. Porque ao nos juntarmos com a mente de Cristo, nos juntamos com a mente do Pai. E nos voltamos àquele estado que a gente sempre fala do Jardim do Éden, né? Então é importante a gente fechar, Pitu, lembrando que quando Jesus fala: vem a mim, não é que ele está a milhas e milhas, a quilômetros e quilômetros de distância. Ele está a uma oração longe da gente. Ele está do nosso lado de braços abertos, né? Então, para fechar, eu queria que a gente pensasse nesse verso aqui e meditasse nessa semana. Salmo 139, 7. Diz assim: é impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Então, Jesus está do nosso lado todos os dias até o final dos tempos. Do meu lado, do seu lado, do lado dos ímpios, ele está batendo a porta, né? Está chamando: vem a mim que eu te dou descanso. Agora você tem que, como você disse, tomar essa decisão. Você tem que ir e abraçá-lo e deixar ele te dar o descanso. Agora, a pergunta para nós é: qual que é o meu fardo? Qual que é o seu fardo que nós estamos carregando? Como se fosse compras de supermercado, né? Nossos braços estão tão cheios de coisas desse mundo, a gente está tão ligado, né, no nosso sucesso mundano, na nossa preocupação com as coisas, que a gente não consegue nem, se a gente for Jesus, a gente não consegue nem abraçá-lo, porque a gente está cheio de coisas. Então, que Deus nos abençoe, que eu, você, que nossos ouvintes, que a gente tenha coragem de parar, abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais e ver as maneiras milagrosas que Jesus está salvando a nossa vida, fazendo a gente crescer, nos protegendo, e que a gente possa se arrepender e voltar para Cristo, né? Esse é o nosso desejo, nossa oração, né? Amém. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado por mais este estudo, muito obrigado por dar o privilégio de estudar a Tua Palavra e compartilhar com os nossos ouvintes. Abençoe-nos durante essa semana, abençoe a cada um de nós e ajude-nos a ter mais confiança em Ti para entregar o nosso fardo a Ti. Que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.